Fala galera, beleza? Mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Carioca. O Flusão segue 100%. Venceu o Madureira por 1 a 0. John Arias marcou o gol aí que deu a vitória pro Flusão. Marcou o gol ali no início do primeiro tempo, aos 6 minutos. Até achei que o Fluminense ia construir um placar ainda maior nesse jogo de hoje. Bora dar uma olhada aqui no que os comentaristas do Band Esportes falaram aí de mais essa vitória do Fluminense. Para lembrar que o Flusão tem um jogo a menos e pode chegar à liderança do Campeonato Carioca. Créditos do vídeo aqui abaixo na descrição. Deixa o like, se inscreva para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Você acabou de acompanhar com ele, Ray Monteiro, que esteve na transmissão da partida de Fluminense 1, Madureira 0. Esse é o nosso primeiro assunto. Tudo bem, Ray? Como é que tá? Tudo bem, Rê. Boa noite para você. Um abraço para os amigos e amigas que nos acompanham mais esse final de semana de esporte, de futebol aqui no Band Esportes. Pois é, vamos falar um pouquinho desse Fluminense Madureira. O Fluminense venceu magrinho 1 a 0, gol do Arias bem no comecinho do jogo, mas foi um confronto interessante para a gente observar algumas coisas aí que o Fernando Diniz pretende, pensando nessa temporada. Então já pode mandar ver aí. Eu quero saber então sobre o técnico Fernando Diniz e a atuação do seu time. Resultado magro por 1 a 0, mas os 3 pontos e o Flu segue na cola do Flamengo na tabela. Pois é, o Fluminense tem um jogo a menos, né, em relação ao Flamengo, porque o Flamengo adiantou ali uma partida do período que vai estar na disputa do Mundial de Clubes. Então por isso tem uma partida a mais aí do que o Fluminense, né? O Fluminense chegando a 9 pontos nesse começo de Campeonato Carioca com 3 vitórias nesses 3 primeiros jogos. Esse aí é o gol do Arias, bem no comecinho do jogo, aos 6 minutos, o que dava até a impressão de que o Fluminense conseguiria um placar elástico, de que o Fluminense conseguiria muitos gols e tal, mas não foi exatamente dessa forma que o jogo se desenrolou. O Fernando Diniz hoje veio com uma formação um pouquinho diferente, ele não tinha o André de início, que é um jogador muito importante no setor de meio campo. O André teve o nascimento do seu filho, né, nesse final de semana, então por isso ele foi liberado dessa partida que não foi disputada no Rio de Janeiro, foi disputada em Cariacica, um dos mandos vendidos aí pelo Madureira, exemplo do que aconteceu no meio de semana no jogo contra o Flamengo, né? Então essa formação diferente, sem o André, tinha o Martinelli como primeiro homem de meio campo, escalado ali à frente da defesa, e aí o Giovanni Manson, que foi uma novidade nesse ano, né, nas contratações do Fluminense, um jogador jovem que veio do futebol da Holanda, estava no Ajax, foi contratado pelo Fluminense e teve essa oportunidade pela primeira vez hoje como titular, dividindo a armação com o Paulo Henrique Ganso em vários momentos do jogo. O Iago Felipe completando o ataque de um lado, o Arias do outro e o Keno mais avançado, né? Entre os destaques individuais, acho que dá para a gente citar alguns do Fluminense nesse jogo, começando pela defesa, o Calegari fez um bom jogo como lateral esquerda. A lateral esquerda é uma questão do Fluminense para essa temporada, porque no ano passado, vale a gente recordar, o Fluminense contratou 2 jogadores para essa posição, o Pineda e também o Cris Silva, porém nenhum deles conseguiu se firmar da forma que se imaginava, tanto que ambos deixaram o clube. E no segundo semestre, quem se firmou nessa posição, nessa função, foi o Caio Paulista, né, que é um atacante e foi adaptado ali pelo Fernando Diniz, teve alguns bons jogos, outros nem tanto assim, e para esse ano o Diniz foi em busca, né, o Fluminense, também na figura do Diniz, é claro, porque as contratações passam por ele, em busca de reforços para esse setor. Chegou o Jorge, jogador que passou a temporada passada no Palmeiras, tem o Alexander, jogador das categorias de base do Fluminense, que está até disputando o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira nesse momento, e o Calegari foi adaptado para essa função, né, nesse começo de campeonato. Ele foi titular contra o Resende hoje de novo e foi muito bem, né? Tá aí, galera, esse foi o vídeo, mais uma vitória do Fluminense. Flusão segue 100% no Campeonato Carioca. E como falaram aí no vídeo, o Calegari hoje fez uma boa partida. O John Arias iniciou muito bem aí essa temporada de 2023, marcou o gol que deu essa vitória aí para o Fluminense. Fernando Diniz segue fazendo testes e acredito que logo mais essa equipe aí vai se entrosar, vai entrar em ritmo e o Flusão vai voar na temporada de 2023. O André hoje não jogou, o Fernando Diniz até iniciou ali a partida com uma formação diferente. Tá certo, tem que fazer testes mesmo agora no campeonato estadual, porque logo mais vai começar aí as competições importantes. Vai ter Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Flusão que tem grandes objetivos aí nessa temporada. O Keno também entrou hoje nesse jogo. Ele ainda está um pouco fora de ritmo e acredito que logo mais ele vai entrar em ritmo, se entrosar aí e vai ser titular nesse time do Fluminense. Bom jogador e tem tudo para fazer uma grande temporada. Mas é isso, galera. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. O que você achou desse jogo de hoje contra o Madureira? Gostou da atuação do time do Fluminense hoje? Comenta aqui abaixo. Qual que é a sua expectativa também aí para essa temporada de 2023? Créditos mais uma vez Band Esportes.
link do canal aqui na descrição. Deixa aquele like também, se inscreve para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu e até o próximo vídeo, galera.